Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo empatou com Volta Redonda no Mangueirão em 0x0, um placar que decepcionou a torcida, Mangueirão lotado, e agora o Leão vai ter recuperado daqui a uma semana lá no Rio de Janeiro contra a mesma equipe carioca. Então no vídeo de hoje vamos analisar como foi o confronto. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores, convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Comentem à vontade, eu sempre participo dos comentários, isso é bem legal. Assim, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Chegamos ontem na marca de 3.000 inscritos no canal, uma marca bem legal. Então vamos fortalecer esse projeto Bastidores Pará na temporada 2024, que aqui vocês sabem, a proposta do canal é analisar o futebol paraense. Como no vídeo de hoje, vamos analisar esse Clube do Remo 0, Volta Redonda 0. Clube do Remo que foi com uma outra formação tática, o Clube do Remo foi num 3-5-2, Sávio não jogou, Sávio não tinha condições de jogo, então o Rodrigo Santana escala o Bispo em seu lugar, só que escala o Clube do Remo com 3 zagueiros, porque diferente do Sávio, que muitas vezes fazia o terceiro zagueiro sem bola, ou até mesmo com bola, o Bruno Bispo ele não tem condições de fazer um lateral, ele faz zagueiro, mas o Sávio saía quando o Clube do Remo tinha a bola para tentar justamente fazer aquela dobradinha com o Raimar, às vezes até uma triangulação com o Sávio, Raimar e Jaderson pela esquerda. Só que o Bruno Bispo não tem essas condições, não tem característica para sair jogando. Então o Clube do Remo foi realmente no 3-5-2, no sem bola fazendo um 5-3-2, um Remo defensivo com uma linha defensiva interessante no sem bola. O trio de zaga do Remo eu gostei, o trio de zaga do Remo esteve bem, principalmente no primeiro tempo, porque no primeiro tempo foi mais exigido, no segundo nem tanto, mas o trio de zaga do Clube do Remo de maneira geral foi bem, algumas outras individualidades não, mas no primeiro tempo em si eu não gostei do Clube do Remo. Falamos dessa variação tática, mas foi um primeiro tempo que eu gostei só dos últimos 5 minutos do primeiro tempo, que aí o Remo exerceu realmente uma pressão muito grande para cima da equipe carioca. Mas no decorrer do primeiro tempo não foi bom, foi um Remo errando muito passe, um Remo não conseguindo envolver o adversário, um Remo bem lento e em alguns momentos que exigia uma transição ofensiva mais rápida e o principal, como eu disse aqui, são os passes. O Remo errando demais, lançamento, passe curto, passe longo, então isso determinou que o Remo não conseguisse criar algo perigo. Ainda teve uma boa chance com o Ítalo que acabou dispersando, o Ítalo que não foi bem na partida de hoje, mas foi um Remo no primeiro tempo que não me agradou. Começa o segundo tempo, a mesma escalação em campo, só que a mentalidade mudou. E eu gostei do Remo no segundo tempo. O Remo jogou bem no segundo tempo. Não é porque isso é a minha opinião, vocês dão a opinião de vocês. É porque eu não posso chegar aqui, ficaria muito fácil analisar só o resultado. Pô, o Remo empatou em casa com Volta Redonda e jogou mal. Não. Eu acho que o primeiro tempo não foi bem do Clube do Remo, não gostei do primeiro tempo, só que o segundo tempo gostei. O segundo tempo o Remo errou menos. E quando o Remo errou menos, teve mais posse de bola, propôs mais o jogo, conseguiu envolver mais o adversário. O que o Remo pecou ainda no segundo tempo foi para aquele último passe. Só o Pedro Vitor, por exemplo, 3 oportunidades no segundo tempo, ele invadiu a área pela direita e tocou errado. Então, esse último passe para tentar encontrar um atacante, um jogador do Remo em melhores condições para finalizar, foi o grande erro do Clube do Remo no segundo tempo. Mas foi um segundo tempo que o Remo controlou a partida, dominou até certo ponto o adversário. Tem que dar mérito também à equipe de Volta Redonda, que tem uma boa equipe. E o sistema de marcação do Volta Redonda muito bem encaixado, principalmente na segunda etapa. Ou seja, tinha um adversário. O Remo não estava jogando contra ninguém. Não era um adversário frágil, um adversário que vai disputar até a última rodada o acesso, junto com o Clube do Remo. Então, foi um adversário difícil, que o Remo, para mim, se portou bem na segunda etapa, pecou naquele último passe, precisaria ter um capricho maior naquele último passe. O Rodrigo Santana fez algumas substituições no Clube do Remo, que até a certo ponto, até ousada, quando ele coloca o Rodrigo, aí ele tira o zagueiro, aí ele tira o Bruno Silva e coloca o Rodrigo, ele tira o Bispo e coloca o Afonso. Só que todas as substituições, depois o Kelvin entrou faltando, já nos acréscimos, né? Então não dá nem para avaliar o Kelvin, e o Ronald entrou mais cedo também, mas todas as substituições, o que surtiu mais efeito foi o Rodrigo. Né? O Rodrigo mandou uma bola na trave, o Clube do Remo teve 2 bolas na trave nesse segundo tempo, para você ver que o volume de jogo do Clube do Remo foi algo interessante, foi algo que tentou envolver a equipe do adversário e, como eu disse, teve méritos também do seu sistema defensivo, bem compactado, bem treinado. Então Volta Redonda é uma equipe que possui qualidade para essa Série C. Só que o Rodrigo Santana faz substituições para tentar envolver mais o adversário,
Só que aí falta elenco, né? Porque a maioria das substituições que são feitas acabam não surtindo aquele efeito, né? O Ribamar também entrou no decorrer da partida, fez até um lance que ele sofreu a falta, um bom lance que ele sofreu a falta. O Wellington Silva, esse do Remo, tomou o cartão amarelo, não teve oportunidade para finalizar. Mas o clube do Remo, ele tentou envolver a equipe adversária do Volta Redonda e pelo segundo tempo que fez, pelo envolvimento que fez em torno do adversário, pelas 2 bolas na trave, merecia sim ter saído contra o resultado, e esse empate acaba sendo prejuízo, é lógico que não para o clube do Remo. O 0-0, o Remo perde 2 pontos. Evidente, por mais ter feito o segundo tempo ok, bom, ao meu ver, tinha que vencer o jogo, né? Porque o que interessa realmente é a vitória. E o Remo, ele sai com déficit nesse primeiro turno. Por que eu digo primeiro turno? Porque são 6 jogos, né? 3 jogos no primeiro turno, 3 jogos no segundo turno no quadrangular semifinal. Desses 3 jogos foram 6 pontos em casa. Então o mínimo que tinha que alcançar são 6 pontos. O Remo tem 5 pontos. Então o Remo sai em déficit, sai em prejuízo. O Volta Redonda, por exemplo, o Volta Redonda tem 5 pontos, só que fez só um jogo dentro de casa. Vai fazer o seu segundo jogo contra o Clube do Remo na próxima rodada. Então, o Clube do Remo não poderia tropeçar dentro de casa. Isso vai exigir do Clube do Remo uma vitória fora de casa. Ou contra o Volta Redonda ou contra o Botafogo. Por que exigir? Porque a gente tem que pensar que com 10 pontos, embora ano passado o Volta Redonda não se classificou, não conseguiu acesso com 10 pontos, mas 10 pontos seja a pontuação mínima, vamos colocar assim, para conseguir o acesso. Eu sei que ano passado também teve time que classificou com 7 pontos, o Vitória em 2022 classificou com 9, conseguiu o acesso, mas enfim, a gente não pode trabalhar com edições passadas, vamos trabalhar com a atual. E há um equilíbrio, então o Remo tem que, no mínimo, conseguir 10 pontos. Para conseguir 10 pontos é uma vitória e 2 empates. Ou consegue 2 vitórias, chega a 11, aí 11 matematicamente te garante já, pelo menos na Série B. Não sei na final, mas pelo menos na Série B. Então agora o Clube do Remo precisa se recuperar e tem condições. O Clube do Remo tem condições, se jogar como jogou com o São Bernardo, que fez uma partida, de conseguir ponto contra o Volta Redonda. Do mesmo jeito que o Volta Redonda veio aqui e tirou ponto do Clube do Remo, o Clube do Remo também tem condições de ir lá em Volta Redonda e tirar ponto dos donos da casa. E tem que tirar. Você não pode perder para Volta Redonda, porque senão Volta Redonda já vai abrir 3 pontos para o Clube do Remo, faltando só 2 rodadas. Então começa a ficar uma situação um pouco mais complicada. Vai exigir muito do Remo nas últimas 2 rodadas. Então é pensar jogar jogo e o Clube do Remo tem que fazer e tem tudo para fazer um grande jogo. Algumas individualidades, a gente já falou algumas individualidades. Eu gostei do trio defensivo do Clube do Remo, eles estiveram bem. Diogo foi bem na lateral direita, agora Raimar uma partida bem fraca pelo lado esquerdo. Uma partida bem ruim, eu acho que é a pior partida do Raimar nesse quadrangular semifinal. Partida bem fraca. No meio campo depois entrou o João Afonso, que não entrou bem, como eu disse. Das substituições, só o Rodrigo surtiu algum efeito, o Ronald também não entrou tão bem assim. Pavani e Jadson fizeram uma boa partida, principalmente o Jadson, né? Questão, eu digo principalmente porque a questão de correria, questão de marcação, questão de fazer transição ofensiva. Como eu disse, é a principal contratação do Clube do Remo disparada nessa temporada. Fizeram boas partidas. Pedro Vitor novamente uma partida abaixo, já falei do Vitor, uma partida abaixo também, perdeu uma boa oportunidade de gol. Pedro Vitor, também não gostei da partida de Pedro Vitor, já não tinha gostado contra o São Bernardo e não gostei hoje também contra o Volta Redonda. Eu acho que alguns pontos cruciais na segunda etapa, que ele poderia caprichar um pouco mais, ele não caprichou e isso acabou prejudicando o Clube do Remo. Então a dupla de ataque titular do Clube do Remo acabaram não rendendo bem, ao meu ver. É isso, amigos. Deixe comentário de vocês, o que vocês acharam desse Clube do Remo 0, Volta Redonda 0. Um abraço e até o próximo vídeo.